ao vivo! Olá, olá, olá! Deixa eu só ajustar algumas coisinhas aqui. Vamos ver quem vai chegar. Para o pessoal que está assistindo no YouTube, seja bem-vinda. Lembrando que no YouTube você pode acelerar a velocidade de transmissão e assim você assiste num tempo menor este vídeo. Enquanto que o pessoal do Instagram está chegando, tá? Oi, Lizzy, tudo bem? Me avisa se dá para ouvir, se dá para me ouvir bem. Pessoal do Instagram também, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ah, eu não sei colocar nome na live. Beleza, deixa eu ver se é aqui. Não, perguntas e respostas não. Ah, enfim, eu vou ter que aprender essas coisas aqui. Oi, Gena! Que saudades de você! Meu Deus, que saudades de dar uma aula para essa turma. Ai, gente, tão bom ver ex-aluno aqui. Então vamos lá, gente. Enquanto o Instagram vai chamando o pessoal, enquanto o pessoal tá vindo, então vamos lá. Essa então é uma live aula sobre depressão, tá? Onde eu vou falar um pouquinho do que é o que é a depressão, das causas, vou falar um pouquinho da minha história e como as terapias da naturologia e acupuntura podem auxiliar no tratamento para quem está com depressão, tá? Então, ai, gente, entrou alguma coisinha no meu olho aqui, peraí, senão eu vou começar a chorar. Acho que foi o pozinho da maquiagem, tá? Mas vamos lá, para você que está almoçando, tá? Um bom almoço para vocês e eu espero que vocês fiquem bem na minha companhia, assim como é muito bom ter a companhia de vocês aqui nessa live aula. Compartilhem, gente, compartilhem essa live com os seus amigos, tá? E a gente vai começar então falando sobre depressão, minha gente, tá? Lembrando que depressão é um tratamento para médico psiquiatra e também psicólogo. Oi, Eliana, tudo bem? Mas a naturologia e a aromaterapia, acupuntura, os florais de bar tem muito que acrescentar para quem está fazendo um tratamento para depressão e é isso que eu vou colocar para vocês hoje. A live sobre depressão eu escolhi esse tema por causa de alguns motivos. O primeiro é porque nós estamos no mês de janeiro, que é o mês da conscientização da saúde mental, e uma das doenças de saúde mental é sim a depressão. Mas também eu escolhi esse tema porque eu vivo literalmente no sentido tanto profissional, né? Eu atendo pessoas que passam por esse transtorno e também porque eu tenho depressão. Eu fui diagnosticada ano passado com depressão, apesar de eu desconfiar faz tempo que eu desconfiava que eu tinha depressão, mas foi ano passado, agora em março, que vai fazer um ano que eu estou em tratamento e tem muitos tabus, muitos preconceitos, muito tudo, tá? E é isso que eu vou trazer um pouquinho hoje para vocês também. Uma das coisas assim que fez a grande diferença no tratamento de depressão é que eu já fazia terapia, já com psicóloga, já fazia acompanhamento com naturóloga e sempre eu tinha aquelas recaídas, né? Lá no finalzinho eu vou falar quais eram os meus principais sintomas, né? E aí eu entrei com a medicação e aí eu senti assim que era o que estava precisando para fazer um tratamento completinho, sabe? Porque a sensação que eu tinha é que a psicoterapia, a naturologia, aroma, floral, elas me tiravam da crise de depressão, mas não tinha nada que me sustentasse aqui, ó, que me sustentasse bem. Então, facilmente eu caía, facilmente eu tinha recaídas. E eu vi que com a medicação aconteceu isso, assim, no sentido de não ter mais essas recaídas. Claro, mesmo com medicação eu tive algumas recaídas, mas foram muito mais leves, né? Muito, não, nem se
compara com o que eu tive antes da medicação. Então, assim, nesse sentido, a medicação ela foi muito importante justamente por causa disso. A medicação ela me estabilizou, ela me manteve firme, tá? Gesi, Lucy, Linéia, Hugo, Sari, que estão entrando agora, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Live sobre depressão, uma live aula sobre como as terapias da naturologia podem auxiliar quem está fazendo um tratamento contra depressão. E aí a gente vai começar a quebrar alguns tabus, alguns mitos, né, que estão relacionados à depressão. Quando eu comecei a contar para algumas pessoas que eu tinha depressão, que eu fui diagnosticada com a depressão, a maioria das pessoas, né, falaram o seguinte, assim, nossa, Karen, mas eu nunca imaginava que você teria depressão, você era a última pessoa que eu ia imaginar que tinha depressão, você não tem cara de quem tem depressão, né? Por quê? Porque o meu natural, o meu normal é assim, tá falando, é ser eloquente, tá pra cima, alto astral, mas isso era o que as pessoas enxergavam, né? As pessoas não enxergavam aquela Karen deprimida, de cama, que só queria chorar, que não tinha vontade de viver, né? Então, o povo da Nato aqui, oi, Thali, tudo bem? Então, quando as pessoas começaram a falar assim, nossa, mas você não tem cara de depressão, daí eu comecei a falar algumas coisas no sentido assim, oi, Isis, tudo bem? Ah, está legal quando o povo da Nato vem. Então, assim, ó, Robin Williams também, ninguém acreditava que ele teria depressão, mas o cantor do Linkin Park também sofreu de depressão e cometeu suicídio. Eu lembro que na época a esposa dele mostrou um vídeo de acho que 2, 3 dias antes dele cometer o suicídio, que ele estava bem, ele estava numa festa, ele estava alegre, ele estava feliz, né? E também sofria com a depressão e infelizmente veio a tirar a sua própria vida. Outros exemplos, o Whindersson Nunes também sofre com depressão, e aí tu pensa assim, pô, o cara é humorístico, né? O cara é um humorista, trabalha com humor, faz as pessoas rirem, e ele sofre de depressão. Então, não é uma coisa assim, pelo fato de você estar bem-humorado, você ter uma profissão legal, que vai te isentar de poder ter depressão. Abraham Lincoln, que foi o ex-presidente dos Estados Unidos, também sofreu com depressão. Padre Marcelo Rossi, tá? E o que isso é legal, não que é legal que alguém tenha depressão, mas é legal que ele trouxe isso, porque aí a gente vê que depressão não é falta de fé. A cantora Anitta, também, no primeiro documentário dela no Netflix, num dos últimos episódios, mostra lá que ela sofre também com depressão. E o padre Fábio de Mello, ele não tem depressão, mas ele tem síndrome do pânico, né? Então eu quis trazer ele como exemplo também, justamente para mostrar que depressão, então, não é falta de fé, não é falta de ocupação, que eu ouvi uma dessas já, e não é uma questão de se a pessoa está bem-humorada, não significa que ela não pode ter depressão, e também depressão não é uma questão de pensa positivo, muda seu pensamento que passa, né? Não é bem assim, tá? Há uma estimativa de que de 1 a cada 5 adultos, em algum momento da vida, vai sofrer algum tipo de depressão, seja ela no nível mais leve, mais moderado, ou mais intenso, mais grave, tá? A depressão, ela é independente de sexo, de etnia, idade e classe social. Apesar de que ela é independente do sexo, tá? As mulheres são mais afetadas pela síndrome, pelo transtorno da depressão, tá? E aí a gente entra em vários questionamentos. Sim, tem uma questão hormonal influenciada, que influencia essa predisposição às mulheres terem depressão. A questão de ciclo menstrual, né? São várias jornadas que nós mulheres temos, né? Então, são muitas funções que a gente assume. Também tem a questão da maternidade, então, porpério também é uma porta, né? Que a mulher pode, então, sim, ter um quadro, um episódio de depressão. E além disso, também existe aquele questionamento assim: será que realmente a depressão ela atinge mais mulheres?
do que os homens? Ou será que as mulheres reconhecem e procuram mais ajuda do que os homens? Tem esse questionamento também. Será que essa estatística é realmente válida? Ela representa de fato a realidade, né, em que as mulheres sofrem mais que depressão? Ou será que as mulheres elas conseguem admitir, porque é difícil admitir que você tem a depressão, não é um processo fácil, não é assim, você precisa ter muita força para admitir que você tem depressão, admitir que você precisa de ajuda, né? Então, às vezes isso as mulheres podem ter essa facilidade, digamos assim, um pouco maior para procurar ajuda em relação aos homens que também sofrem com depressão. E essa é uma estatística, então, até mais ou menos os 65 anos. Então, percebe-se que após os 65 anos, o número de mulheres e homens estão equivalentes, né? De quem, das mulheres e dos homens que sofrem com a depressão, tá? E é uma doença que tem vários sintomas, né? A depressão é uma doença que, além de vários sintomas, ela varia muito de pessoa para pessoa. E existem os diferentes graus de depressão. Deixa eu só dar um oizinho aqui, ó. Tomás, Dani, Maikele, as minhas alunas, gente. Eu adoro quando aluno vê assistir minha live. E Sabrina, naturóloga. Sabrina, beijão no seu coração, tá? Toda a minha luz para você agora neste momento. E aí, voltando ao assunto sobre depressão, sintomas que variam de pessoa para pessoa, varia de grau para grau, tá? E os sintomas, eles atingem tanto o corpo quanto o emocional. Os principais sintomas fisiológicos no corpo, tá? Problemas relacionados ao sono, tanto sono demais quanto sono de menos. Letargia, né? Então, você está mais lento, você sente o teu corpo e também o teu emocional mais lento, mais pesado. Excesso ou falta de apetite. Queda na libido e no interesse pelo sexo, cansaço excessivo, constipação, taquicardia sem explicação, né? Então, ou outros sintomas físicos, né? Então, vamos usar o exemplo, né, da taquicardia, a pessoa está com algum problema cardíaco, algum problema no coração, vai lá, faz todos os exames, não aparece nada no exame físico, mas tem aquele sintoma. Então, isso também pode ser um indício de depressão, entre outros sintomas físicos. Oi, Eliette. E aí, relacionados a sintomas mentais e emocionais, tá? Nós temos aí falta de interesse pelas atividades rotineiras ou falta de interesse por aquilo que lhe dava prazer antes e agora você não tem. Ansiedade, dificuldade de concentração e memória. Além disso, falta de confiança e sentimentos de inferioridade e inutilidade, choro excessivo sem causa, pensamento suicida ou ideação suicida, que eu vou falar um pouquinho sobre isso também, e entre outros sintomas, tá? Eu vou falar então agora do meu caso, né? Quais que eram os principais sintomas da época que eu tinha crises bem fortes de depressão, né? O principal, eu digo assim, o principal sintoma, né? Não seria o principal, né? Mas assim, eu tinha dias que eu acordava, cancelava toda a minha agenda, inventava alguma desculpa, porque eu simplesmente não tinha forças para levantar da cama. E não é nem uma questão de, eu não quero levantar da cama. Não, você não tem força, tá? Você não tem força, você só quer ficar na cama, você só quer chorar, você só quer dormir. Você não vê prazer no teu trabalho, você não vê prazer naquilo que te motiva, que geralmente está te motivando. E aí, então, no meu caso, eu tinha muito sono durante o dia, pouco sono à noite, sofria de insônia. Tinha compulsão alimentar, né? Tanto que, tratando a depressão, consegui emagrecer facilmente, que antes não acontecia, né? Um dos sintomas da depressão era a compulsão alimentar, né? Apesar de que, sim, existe uma tendência pela preferência pelo doce, mas a compulsão ela é pelo doce, pelo salgado, ela independe do sabor, tá?
bastante crises de choro, sensação de inutilidade, né? Então eu não via sentido naquilo que eu estava fazendo, eu não via sentido na minha vida, e eu nunca tive o pensamento suicida. Eu nunca pensei em me matar, mas eu já tive a ideação suicida. Qual é a diferença entre essas duas questões? Pensamento suicida é a vontade de cometer suicídio. Ideação suicida é quando você não planeja cometer suicídio, cometer suicídio, mas, por exemplo, assim, ó, aqui em Joaçaba tem bastante prédios em construção e é uma cidade com bastante morro. Então, quando eu passava por um prédio, né, em construção, eu passava assim, nossa, bem que um pilar podia cair na minha cabeça e me matar. Ou então, quando eu ia atravessar uma rua, por mais que eu olhava de um lado para o outro, eu pensava assim, nossa, né, que é morro, né? Aí bem que um carro podia vir em alta velocidade aqui e me matar. Isso é ideação suicida, quando você tem esse tipo de pensamento, né? Um terceiro fator te matando, né? E o pensamento suicida é quando você planeja se matar. E a questão da ideação suicida ou do pensamento suicida, ele acontece não no sentido que a pessoa quer a própria vida, tá? Ela quer tirar aquela dor que ela tá sentindo. E é uma coisa assim, ó, muito estranha, porque quando você tem uma dor física, beleza, você tá sentindo, estou com dor nesse braço, estou com dor de cabeça, estou com dor na coluna. Mas a dor da depressão é uma dor que ela não tem um lugar, sabe? Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Ela tá em todos os lugares ao mesmo tempo, mas às vezes não. E ao mesmo tempo não tá em nenhum lugar, mas você sente aquela angústia, aquela aflição, aquela tristeza, mas ao mesmo tempo você não sabe se é isso, ao mesmo tempo você não consegue ver cor nas coisas, o mundo tá cinza, né? Então, e aquilo vai fazendo uma pressão mental tão grande, e é tão horrível conviver com isso, que você não vai saída. Você não quer acabar com a tua vida. A pessoa que comete suicídio, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com isso, com esse sofrimento, né? Que ela acha que não tem saída, né? Tanto que tem uma frase que diz assim, ó. Se você ficar gravemente deprimido, seu pensamento fica tão distorcido que perde o sentido da realidade. Sua mente parece que está lhe pregando peças e você pode até temer que esteja enlouquecendo. Algumas pessoas chegam à conclusão de que não vale a pena continuar vivendo, que todo mundo ficaria melhor sem elas e que elas devem tirar a sua própria vida. É isso que acontece com uma pessoa em depressão, tá? Muitas pessoas, na realidade, não consideram cometer o suicídio, mas vão para a cama à noite esperando não ter que despertar pela manhã, ficando assim livres da terrível tortura que é viver. Isso é depressão, tá? Então, a pessoa que comete suicídio, ela não quer tirar a própria vida, e sim ela quer tirar essa dor, essa agonia, tá? E quais seriam as causas da depressão? Uma pausa para a água. Vamos lá. A depressão é multifatorial, tá? Ela tem uma questão neuroquímica, tem sim uma questão fisiológica, mas também ela é uma questão biopsicológica e também comportamental. Para entender a depressão, a gente precisa entender como que funciona o nosso cérebro. No nosso cérebro, a gente tem bilhões de células e elas precisam se comunicar entre si, né? Então, elas precisam mandar uma informação para outra célula e assim distribuir ao longo do nosso corpo. E essas células, elas se comunicam através do negócio que se chama neurotransmissores. E a comunicação dos neurotransmissores acontece numa região chamada sinapse, que é quando termina uma célula e começa outra, né? Então, aqui nesse meiozinho é onde passa aquele neurotransmissor que vai comunicar, vai fazer a comunicação, né? Eu vou dar exemplos bem básicos aqui, né? Que vai comunicar que tá na hora de dormir, que tá na hora de acordar, que você tá com fome, você precisa ir no banheiro, né? Você precisa estar alerta, você precisa pensar assim. É o neurotransmissão, os neurotransmissores agora que estão a 1000 pela minha cabeça, para eu lembrar de
falar aquilo que eu estudei, não estourar o tempo, olhar meus resuminhos aqui, dar oi, tchau pro pessoalzinho não, né? Com todo respeito, pro pessoal que tá entrando, né? Então, é isso que tá acontecendo aqui na minha cabeça, né? E aí, a pessoa em depressão, com depressão, ela tem uma falha nessa comunicação, tá? Então, assim, ó, tem um desenhozinho aqui, uma figura, provavelmente, eu não sei, acho que vai aparecer ao contrário aí para vocês, tá? Mas é uma figura, é um livro antiguinho isso aqui, minha gente, mas é o que eu tenho aqui, enquanto eu ainda não consigo colocar slide nas aulas, tá? Então, ó, aqui, isso aqui é um neurônio, né? Então, aqui é que acontece a transmissão de um neurônio para outro. Então, essa aqui é a região da sinapse, e esse amarelinho aqui, então, são os neurotransmissores, né? E aí, a pessoa com depressão, ela tem uma falha, né? Tem uma falhazinha, ela pode ter uma falha no neurônio que está emitindo, no neurônio que está recebendo, na própria quantidade e concentração de neurotransmissores, ou seja, é isso aqui que não está funcionando direito, tá? E aí, o que que acontece? Quando ocorre essa falha de comunicação nas células nervosas, acontece uma baixa concentração, principalmente dos seguintes hormônios: dopamina, que é o hormônio do prazer, serotonina, que é o hormônio da felicidade, noradrenalina e adrenalina, que são hormônios do estresse, mas são hormônios que fazem a gente ficar por exemplo, agora, nesse momento, minha adrenalina, minha noradrenalina estão bombando, né? Justamente por quê? Porque eu tô desperta, eu tô alerta, eu gosto de falar, eu gosto de comunicar, eu gosto de dar aula, né? Então, a minha adrenalina tá em alta porque eu estou dando uma aula e eu não posso manter o mesmo tom de voz, falar baixinho, falar calmo, porque senão aqui todo mundo vão dormir, né? Então, eu tenho que estar com a energia lá em cima. Então está acontecendo uma falha nessa comunicação e às vezes não está chegando a quantidade certa de dopamina. Ou seja, cai o nível de dopamina no meu organismo, eu não tenho mais prazer pelas coisas. Cai o nível de serotonina, né? Porque não está chegando, não está saindo, está se perdendo serotonina aí no meio do caminho, e cai a minha taxa de felicidade, digamos assim. Eu não fico mais feliz com as coisas que antes me deixavam alegre, né? Ao mesmo tempo também que a depressão ela influencia também num hormônio que se chama cortisol, que é um hormônio altamente estressor, né? Um hormônio do estresse também. E o cortisol ele é um hormônio que numa pessoa que não tem depressão é liberado uma alta taxa pela manhã e ao longo do dia esse hormônio ele vai caindo, ou seja, essa alta taxa de cortisol de manhã que ajuda a gente a acordar, né? Então, surgiu o sol, a gente vai acordar ao longo do dia, que a luz solar tá caindo, vai chegando à noite, esse hormônio cortisol vai diminuindo por na hora de ficar desperto, é hora da gente ficar, é hora de começar a dar sono para a gente dormir. E na pessoa com depressão, o cortisol ele é liberado de uma forma constante, não vai ter um alto grau de cortisol de manhã e caindo à noite. Não, vai estar sempre alto. Então a pessoa com depressão sempre está em estado de alerta, né? Sempre está em estado de que algo vai acontecer, gerando uma ansiedade, gerando uma taquicardia, uma constipação, uma dificuldade de respirar, uma gastrite nervosa, né? Então, além daqueles hormônios que eu falei antes, também está relacionado com o cortisol. E aí, o que acontece? Para ajustar essa falha na comunicação, para ajustar aquilo que não está acontecendo direito aqui entre os neurônios, a gente precisa entrar com a medicação. Precisamos entrar com uma substância química, precisamos entrar com uma sertralina, com uma fluoxetina, com uma bupropiona, tá? A gente precisa. Não vai ser óleo essencial, não vai ser floral, não vai ser fitoterápico, não vai ser incenso que vai regular aquele meiozinho ali. Não, não vai. Vai ser uma substância química através da medicação. E aí a gente tem outro tabu, outro mito para quebrar, que é a maioria das pessoas tem ainda assim um preconceito contra a medicação antidepressiva, porque acredita que a medicação antidepressiva, melhor dizendo, né?
vai deixar dopado, vai viciar, né? Quando, na verdade, a medicação antidepressiva, ela resgata a gente. Se você tem um problema de pâncreas, que você precisa tomar insulina, injetar insulina, você vai injetar insulina. Se você tem um problema de tireoide, você vai precisar tomar hormônio ou tomar a medicação da tireoide. Porque cargas d'água, então, é tão difícil de aceitar a medicação que não vai te dopar, não vai te tirar do eixo, bem pelo contrário, vai ajustar essa conexão, ajustar essa comunicação ali entre as tuas células do cérebro para você ficar bem, tá? E não é dopado, gente. Eu falo assim que a medicação antidepressiva, ela me resgatou. Não é aquela Karen chorona de cama que não queria levantar, que não queria viver, que não queria, que só enxergava o mundo cinza. Não. A Karen é essa pessoa aqui que vocês estão vendo, porra louca, comunicativa, alegre, pra cima. Oi, Tamara, mais uma aluna aí chegando, tudo bem? Para quem está chegando agora, tá? Estamos numa live sobre depressão e como as práticas podem auxiliar quem sofre com essa doença. E a gente está falando então dos mitos e tabus da medicação antidepressiva, quando na verdade a medicação depressiva, ao contrário do que as pessoas imaginam, não deixam dopado, não viciam, e sim elas te trazem para a vida, elas te resgatam. Por quê? Porque elas estão ajustando essa comunicação ali que está faltando serotonina, que está faltando endorfina, que está faltando dopamina. Né? Então, ela está ajustando para que essa comunicação aconteça de forma certeira, de que não vai ter nenhum problema, ou então, se está faltando aqui nesse neurônio mandar, vai mandar na quantidade certa, ou se esse neurônio está mandando certo, mas esse aqui não está captando certo, vai fazer com que ajuste, adeque essa comunicação, tá? E aí, não só isso que faz. Patrícia, mais uma aluna aqui, tudo bem? Não só isso é uma causa da depressão, tá? Outros fatores também contribuem para o diagnóstico para a doença da depressão. Pausa para a água. Vamos lá. Que fatores seriam esses, tá? Fatores genéticos, sim. Então, a depressão é uma doença genética também, tá? Então, a família que tem se a sua família tem depressão, provavelmente alguém da sua família tem depressão, pode ser que você possa desenvolver? Sim, mas o fator genético, hoje em dia, a gente sabe que ele é um fatorzinho. O que vai interferir, tá? Se você vai desenvolver a depressão, não só a depressão, mas se você vai desenvolver, por exemplo, um câncer, entre outras doenças, está muito mais relacionados com os fatores ambientais, com o seu estilo de vida, do que necessariamente só o fator genético, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre hábitos de vida depois. Ambiente familiar, né? Então, se você está num ambiente familiar tóxico, né? Digamos assim, também um ambiente familiar desestruturado, isso também propicia a depressão. Se você tem funções. Ambiente familiar, outra coisa. É muito comum alto índice de depressão em famílias de etnias europeias, tá? Principalmente germânicas, alemãs e italianas, né? Famílias de criação muito rígidas, que o comportamento é muito rígido, né? Isso também pode trazer a depressão. Oi, Nid! Eu acho tão legal quando o povo da Nato vem. Oi, Nid! Oi, Ricardo! Vamos continuar. Novamente, para quem chegou agora, esta aqui é uma live sobre depressão. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Dona Laís Freiburgo, beijão. Continuando a nossa live sobre depressão, estou falando agora sobre fatores que contribuem à depressão. Para quem chegou agora e perdeu a parte inicial, tá? Esta live ficará salva no IGTV, a nossa live aula. E também ela vai para o YouTube, canal Karen Naturóloga. Então, depois lá no YouTube você pode assistir, inclusive acelerar a velocidade de reprodução e assistir num tempo menor, tá? Seguindo, então, fatores que contribuem para a depressão. Além da falha de comunicação nos neurotransmissores, nós temos, então, fatores genéticos, ambientais,
pessoas que têm uma função de trabalho com alto estresse, né? O pessoal agora ali da saúde que está na linha de frente do Covid, né? Que estão fazendo plantões, médicos, enfermeiros, técnicos, enfermagem e demais profissionais dessa área estão sim sujeitos a terem depressão devido a esse alto estresse, né? Uma função altamente estressante. Episódios traumáticos, né? E aí a gente consegue também fazer tanto essa associação de episódios traumáticos e também funções estressantes com os mineradores lá do Chile, que, se não me engano, acho que já faz uns 10, não, acho que foi 2009, né? Então ali já são 11 anos, 12 anos, a louca que não sabe fazer matemática, né? Ali que os mineradores, aconteceu aquele acidente, que eles ficaram lá não sei quantos dias debaixo da terra, sem luz solar. Então, esse tipo de estresse, né, são dois fatores: a função de minerador e também o fato de ter acontecido esse trauma, são dois fatores estressantes que sim propiciam muito o surgimento da depressão. Fatores traumáticos na infância, tá? Que podem sim depois refletir numa depressão na idade adulta. Padrões de pensamentos negativos, crenças, tá? Baixa vitamina D também sim é um fator que pode levar à depressão. E a gente também entra em outros gatilhos, né? Que podem desencadear a depressão, como morte de um ente querido, de um familiar, demissão, né? Perder o emprego, pode levar a uma depressão, divórcio, alguma lesão ou alguma doença que pode comprometer a sua qualidade de vida. A aposentadoria, né? Por isso que eu comentei lá antes, no início, né? Que até os 65 anos a incidência de pessoas com depressão é maior no sexo feminino. Após os 65 anos equilibra homens e mulheres, né? E aí o fator aposentadoria pode também estar relacionado a isso, né? De repente você não é mais você não está mais na população economicamente ativa, né? Você está perdendo aquela função, você está perdendo aquilo que você estava acostumado a viver, aquilo que te dava ânimo, né? Aquilo que te dava energia, a tua função, né? Você está aposentado agora. E aí, o que eu faço da vida, né? Então, também é um fator que pode levar à depressão, tá? E principalmente a síndrome do ninho vazio, né? Quando os filhos saem de casa, também é um fator que pode levar a uma depressão, né? Quando os filhos então já atingem a idade que saem de casa, vão estudar, vão trabalhar fora, vão constituir a sua própria família, esse é um fator também que pode levar à depressão. Mais uma naturóloga, oi Liliane. Oi Liliane, mais um aluninho meu. Oi Tauan, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora, esta é uma live sobre depressão. Para quem está chegando agora e quer ver o início da live, ela ficará salva no IGTV e também depois no YouTube. Vamos lá então, tratamentos para a depressão. Como eu já falei antes, a gente sim precisa entrar com medicamento para ajustar essa comunicação dos neurotransmissores, tá? Mas só o medicamento resolve a vida? Não, minha gente. Não, a gente precisa sim muito da medicação, mas não é só a medicação que vai ajudar no tratamento de depressão, tá? Nós precisamos de uma mudança de hábitos, de bons hábitos de saúde, bons hábitos de vida, e a gente precisa de uma mudança nos padrões de comportamento, quando a depressão está relacionada muito mais com os padrões de comportamento quanto uma deficiência neuroquímica, neurofisiológica, tá? Então, medicação para depressão é com médico psiquiatra ou com médica psiquiatra, tá? E aí, mudança de comportamento, a gente precisa também entrar com terapia. Então, psicólogo ou psicólogo. Então, a gente precisa desses dois profissionais, médico, psiquiatra e psicólogo, para entrar com a medicação e também para entrar com o tratamento, para entender de onde vem aquele teu padrão de comportamento, de onde vem os gatilhos, entender como que você pode mudar, como que você pode lidar com as situações. E não só na mudança de comportamentos, né? Mas também você precisa aprender a lidar com as frustrações, né? Então, de repente, é uma frustração que está te levando a ter episódio de depressão, lidar com os outros gatilhos, né? E o papel do psicólogo ou da psicóloga é fundamental quando a gente está na adaptação da medicação.
todo medicamento psicotrópico, ele leva de 2 a 3 semanas para fazer um efeito, para ficar legal, né? Nesse meio tempo, nessas 2 a 4 semanas, eu falei 3 semanas, né? Não, perdão, 2 a 4 semanas. Nesse meio tempo, até o medicamento ficar legal, até a gente conseguir encontrar, digamos assim, um bom funcionamento da medicação, ele pode acentuar alguns episódios, né? Então, se um dos fatores, um dos sintomas de depressão é ansiedade, no momento que você entra com um medicamento psicotrópico, nos primeiros dias pode dar uma agravada nessa ansiedade, pode dar uma agravada nessa insônia, né? Então, só que isso é normal, tá, gente? E aí a função do tratamento, do acompanhamento com o psicólogo ou psicóloga também é justamente para isso, para você saber lidar com a adaptação da medicação, não só saber lidar com a adaptação da medicação, mas lá para frente, quando vierem os gatilhos, saber você conseguir estar mais estabilizado, você conseguir ter uma estrutura melhor para lidar com aquela variação, tá? Que mais? Então vamos lá, o que mais, além do acompanhamento com psiquiatra e com psicólogo, o que mais a gente pode estar fazendo para ajudar no tratamento contra a depressão? Alimentação, gente. Não adianta você se entupir de alimentos industrializados. Também tem industrializados e alimentos inflamatórios. Isso também sim tem uma influência grande para quem tem depressão. Então, quanto mais natural possível a sua alimentação, melhor, né? O famoso descascar mais, desembalar menos, né? Uma alimentação anti-inflamatória e principalmente cuidar com a alimentação à noite para não interferir no teu padrão de sono. Então, para esse caso, o mais indicado é uma nutricionista, né? Mas então, Karen, então é médico, psiquiatra, psicólogo, nutricionista. Não tem dinheiro para tudo isso, não. Bem, deu uma travada aqui. Vamos lá. Como lidar, então, como procurar ajuda? Então, se você não tem um suporte financeiro tão grande para procurar tantos profissionais assim. Hoje em dia, nós temos acesso ao Sistema Único de Saúde, então você vai encontrar médico, psiquiatra, você vai encontrar psicólogo no SUS. Se na sua cidade tem uma universidade de medicina, que tem um curso de medicina e que tem um curso de psicologia, você vai encontrar atendimentos comunitários, tá? E em relação à nutricionista, se nesse momento você não pode consultar uma nutricionista, Luz, vai ter que trabalhar, mas a live vai ficar salva no IGTV e depois no YouTube, tá? Canal Karen Naturóloga. Depois termina de assistir lá, tá? Beijo, bom trabalho para você. Se você não pode consultar uma nutricionista agora, gente, seguem todas as nutricionistas que vocês puderem aqui no Instagram, tá? Por quê? Porque todas elas postam informações de qualidade, não vou dizer todas postam, né? Mas enfim, vocês entenderam. Tem muita informação de qualidade, receita, nossa, assim, tem muita coisa legal. Então, se nesse momento você não pode consultar uma nutricionista, segue, vai seguindo, procura, leia bastante, estude sobre alimentação, tá? Que a alimentação também vai interferir, também vai influenciar para bem ou para mal quando você está num tratamento contra a depressão, tá? E também aquilo que eu acabei de comunicar, de falar, cuidar muito com a alimentação à noite, né? Alimentos estimulantes à noite para não alterar o teu padrão de sono, tá? E aí, falando em sono, realizar a higiene do sono, né? De noite, a gente sabe que tela de computador, tela de celular, essas luzes brancas, tela de TV, tablet, enfim, elas interferem nas nossas células oculares, né? Fazendo com que a gente fique desperto, né? E à noite a gente precisa o quê? Relaxar. Essas luzes, elas fazem com que o nível de cortisol, vai lá para cima e a gente não relaxa, né? E aí começa a dar insônia. Então, a higiene do sono é também uma das atitudes mais indicadas para quem tem depressão. O que seria a higiene do sono, tá?
chegar numa certa hora da noite ali, reduzir o uso do celular, reduzir o uso do computador, fazer uma leitura, deixar uma meia luz na casa, né? Desliga as luzes do ambiente que você tá, deixa a sua luz de corredor, desliga a luz branca, deixa uma luz amarelinha de abajur, tá? Cuidar com a alimentação, tomar um chazinho calmante, fazer escaldapés, tá? Não vou falar aqui o que é escaldapés, mas procura no Google, tem aqui no meu Instagram, em algum lugar você vai achar informação sobre escaldapés, tá? Fazer exercícios de respiração, ou seja, prestar atenção, né? Inspirar devagar, segurar um pouquinho, exalar tranquilamente também, tá? Isso tudo faz parte da higiene de sono. Atividade física, minha gente, atividade física também é um ótimo porque a atividade física vai ajudar sim a liberar aqueles hormônios do bem que eu falei, né? Adrenalina, serotonina, endorfina, dopamina. E também a atividade física vai ajudar na sua aparência. Sim, minha gente, aqui eu não vou ser hipócrita, não vou dizer que você precisa aceitar. Não, se você está de bem com o seu corpo, se você aceita, ótimo, beleza. Mas tem pessoas que não estão bem com o seu corpo, que a depressão faz sim a pessoa engordar, né? Ou faz sim a pessoa emagrecer demais, que também tem esse fator que muitas pessoas também não se sentem bem. Então, a atividade física ela vai te proporcionar isso, tá? Se você está acima do peso e isso é um dos fatores de depressão, a atividade física, além de te ajudar em toda essa questão hormonal, ela vai te ajudar a você emagrecer. Se você está abaixo do peso, encontre a atividade física certa e a alimentação certa para você, a alimentação certa que vai fazer com que você ganhe massa muscular. Esse é o grande segredo, tá? E eu vou comentar, né? Ano passado eu emagreci 10 quilos, então eu posso dizer que eu tô muito mais feliz, muito mais satisfeita com o meu peso agora do que 10 quilos a mais, né? A depressão com sobrepeso, com obesidade também era um fator para mim. E agora emagrecendo, eu também vejo isso como influencia também no meu padrão de comportamento e pensamento, tá? Espiritualidade, a gente também bate muito nessa tecla, né? Então, você ter alguma crença, não necessariamente precisa estar ligado a uma religião, mas sim uma crença é algo que te faça encontrar um sentido maior, sabe? Então, se você tem alguma crença, se tem uma religião, se você acredita em algo, fortaleça a sua espiritualidade, tá? Isso também ajuda no tratamento. Outro fator bem interessante é você se dedicar a alguma causa social. Encontre algo, encontre uma instituição, encontre um grupo de pessoas que você possa ajudar. Você consegue se sentir útil, você vê um sentido na sua vida. Saber que você está fazendo a diferença para alguém ou para alguma ONG te dá uma força incrível. Conhecer outras realidades também te dá uma força incrível. Então, encontre uma causa social que você possa contribuir. Não só com dinheiro, tá? Não só necessariamente com dinheiro, mas você pode contribuir com sua mão de obra, fazendo trabalho voluntário, né? Enfim, alguma coisa você vai encontrar. Gente, pets, sim, animais de estimação ajudam, sim, quando você está com depressão, eles, sim, ajudam bastante, dá um outro ânimo, dá uma energia para a sua vida, tá? Então, sim, animais de estimação também contribuem quando você está no tratamento antidepressivo. Além disso, vários dos meus alunos que entraram aqui nessa live são alunos da época que eu dava aula para o curso de massoterapia do Senac. Então, sim, gente, façam massoterapia, façam massagem, procurem um relaxamento, relaxar, tá? Tirar essa tensão do seu corpo. Também faz com que os hormônios estressores diminuam, os hormônios do prazer aumentem, né? Então, façam essa atividade, procuram essa atividade. E agora sim, gente, finalmente chegamos aos fatores da acupuntura e da naturologia. Então, sempre reforçando que depressão é tratamento para psicóloga e médica psiquiatra, mas você pode agregar tudo isso dali, alimentação, atividade física, massoterapia, animais,
A acupuntura, tá? Então, a acupuntura a gente vai trabalhar muito a questão da energia dos rins, tá? A gente precisa ativar essa, digamos assim, né? Ativar essa energia, trazer essa qualidade de vida para a pessoa, tirar ela do padrão Yin, né? Que é um padrão mais introspectivo, introspectivo para baixo, né? Trazendo um pouco ela mais para o Yang, sem, né? Para alegria, sem elevar muito Yang, para não dar muita ansiedade, né? A grosso modo, resumidamente, a acupuntura vai fazer isso, né? Porque se eu começar a falar de acupuntura para depressão, é mais uma live e a gente está quase estourando o tempo. E fatores da naturologia, gente. Florais, tá? Lembrando que floral e aromaterapia não substituem medicação. Você pode sim tomar medicação, você pode sim, não, você deve tomar medicação e pode sim estar utilizando floral e aromaterapia. Ai, me engasguei agora. Vamos lá. O floral e a aromaterapia foram grandes aliados, né? O acompanhamento naturológico foi um grande aliado quando eu comecei com a depressão, porque eu tive uma evolução muito rápida. Eu tive uma melhora muito rápida. E eu sei que isso se deve a esse acompanhamento. Por eu estar sendo também acompanhada com uma naturóloga, por eu estar fazendo acompanhamento com florais e com aromaterapia, isso me ajudou muito, tá? Isso me deu, potencializou assim meu tratamento de uma forma muito legal, tá? E aí vai ficar, então fica algumas dicas aqui de floral e de óleo essencial, lembrando que são dicas gerais, tá? Procure um acompanhamento com um profissional habilitado. Então vamos lá. Mas se você quiser ter alguma coisinha ali na bolsa, é uma dessas indicações aqui, tá? Rescue Remedy, óbvio, para todas as situações de emergência, pânico, estresse, aquele momento que te travou, te paralisou. Rescue Remedy. Rock Rose, para quem. É aquilo que eu comentei do exemplo da taquicardia, né? Então, se você está com um pânico que está te deixando com o coração acelerado, com constipação, com diarreia, Rock Rose é um floral para isso. Star of Bedlam é para quem tem uma depressão relacionada a algum trauma, foi a partir de uma morte, de um acidente de carro, da demissão que desengatilhou a sua depressão, né? Então você está com esse trauma. White Chestnut, floral quando você está com aquele tormento mental, né? Que a depressão causa, né? Com aqueles pensamentos assim, que você não vê saída para o teu sofrimento. Então o White Chestnut dá essa ajuda. Mustard, tá? É o floral quando vem aqui, um dos sintomas da depressão é aquela tristeza sem explicação, que é um dos sintomas também, tá? E Sweet Chestnut é também legal para quando você está num momento de desespero, que você não vê saída para o teu sofrimento, que parece que a única alternativa é o suicídio, né? Como a gente já falou antes. Então, o Sweet Chestnut vai ajudar nesse sentido também. Lembrando que isso são dicas gerais, não substitui a medicação. Em termos de aromaterapia, vamos lá, minha gente. Todos os cítricos são antidepressivos, tá? Eles são riquíssimos em monoterpenos. Monoterpenos é uma substância que é um antidepressivo. A maioria deles são ansiolíticos, tá? E quais seriam os óleos cítricos? A gente tem ali os que eu gosto mais, tá? Laranja, porque é um óleo essencial da alegria, da leveza, ele é um óleo essencial da positividade, do otimismo, ele é um óleo essencial do empoderamento. A laranja ele te traz para esse poder de escolha. Você quer ser um delicioso suco de laranja, fazer do seu dia um delicioso suco de laranja, ou você quer da sua vida e fazer da sua vida um bagaço, né? Então a laranja ela te dá esse poder justamente porque ela te traz esse ânimo. Bergamota é um óleo essencial cítrico que eu gosto muito também, porque é óleo essencial da fé. E aí eu brinco que ele é óleo essencial da felicidade com fé, para você para te ajudar a encontrar um propósito maior. Além disso, lavanda também é um óleo essencial, mas é um óleo essencial assim antidepressivo lá no início, tá? Quando está no estágio inicial dos sintomas,
uma depressão pós-parto, um baby blues, algo relacionado com o puerpério, tá? Então a gente pode entrar com a lavanda também. Ela é um óleo essencial que vai te dar resiliência para você suportar, para você ter forças para passar por esse momento, tá? E pensando assim, agora mais numa questão da acupuntura, pensando na parte do rim e tal, da energia que está no rim, eu gosto de entrar com o tomilho e com o alecrim, né? Que são óleos essenciais que vão estar atuando aqui nessa região renal, na energia do rim. O tomilho, principalmente, é o óleo essencial do medo, que transforma medo e coragem, tá? E também o Ylang Ylang, que é o óleo essencial do prazer. Não necessariamente só o prazer sexual, mas o prazer de vida, o prazer na tua atividade, o prazer na tua profissão, o prazer de contribuir para um mundo e para uma sociedade, fazendo um mundo, fazendo uma sociedade melhor de se viver, de se conviver. Beleza, gente? A gente está quase terminando a nossa live, estourando o tempo. Eu vou deixar a indicação de alguns livros aqui para vocês, tá? Livros que abordam esse tema, tá? Ansiedade e Mal do Século, do Augusto Cury. Nós temos também o livro Depressão Feminina, da doutora Kelly Bruggen, tá? Eu vou deixar depois esses livros, a descrição, na descrição, tá? Nós temos o livro Mentes Depressivas, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Nós temos Mulheres em Ebulição, bem legal esse livro. Doutora Julie Holland, tá? Não vou saber pronunciar. E a gente tem também um outro aqui, Memórias de uma Mente Depressiva, Kyra De Carli. São livros bem legais, tá? E eu também li um pouquinho deste livrinho aqui. É antigo pra caramba, gente. Isso aqui é da época que meu pai ensinava isso aqui tem anos, gente. Uns 20, quase 30 anos isso aqui. Muitos dados daqui estão desatualizados, obviamente, né? Mas é um livrinho, ele tá todo desmontado, gente. Eu até vou mandar encadernar. Mas é um livrinho que tem umas informações bem bacanas, assim, simples, fácil, tá? E que é bem legal. Vou deixar disponível no consultório. Se alguém aqui é de Joçaba e tem interesse em ler, vai poder levar para casa e fazer uma leitura deste livro aqui, tá? Gente, beijos. Obrigada para quem entrou, ficou, assistiu até o final. Beijos para quem entrou e saiu, não tem problema também. Beijos para quem está assistindo, quem assistiu ao vivo, quem está assistindo no IGTV, quem está assistindo no YouTube. Próxima live, próxima terça-feira, a gente vai falar sobre aromaterapia, tá? Então, é dia 26? Vamos conferir aqui. Dia 26, terça-feira, 12h30, nós vamos fazer uma live aula sobre introdução à aromaterapia, minha gente. A gente vai falar sobre o quê? Histórico da aromaterapia, o que são óleos essenciais, a composição química deles, formas de utilizar óleo essencial, tá? E fiquem ligadinhos, se a aromaterapia é um assunto que te interessa, se você quer saber como utilizar a aromaterapia em casa, no dia a dia, na praticidade da sua casa, assiste essa live semana que vem e no finalzinho vai ter uma surpresa para vocês também. Beleza, minha gente? Alguém aqui que está assistindo tem alguma dúvida sobre depressão? Escreva agora, estamos quase encerrando. Depressão ou outros fatores? Não, minha gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado essa live aula. Se vocês gostarem, deixe seu joinha, agora que eu vou colocar no IGTV, depois vai lá no YouTube também, tá? Deixem seus comentários, compartilhem com quem você acha que deve ter acesso a esse conteúdo. E nos vemos, então, na próxima terça-feira. Entre hoje e amanhã, ou entre amanhã e quinta... Não, acho que entre hoje e amanhã. Daqui a pouco eu já vou fazer isso, tá? Eu vou abrir a caixinha de pergunta nos stories. Se você tem alguma pergunta, algum questionamento sobre aromaterapia, principalmente na parte introdutória, né? Depois vai lá e deixa a sua pergunta, que eu responderei na live de terça-feira da semana que vem. Gente, um beijão para vocês. Uma terça-feira ou um bom dia.
Uma boa semana para quem está assistindo depois. Nos vemos na terça-feira da semana que vem, 12h30, na nossa próxima live aula. Tchau, gente!